Bora lá, pessoal. Vamos falar hoje porque seguinte, o que foi o assunto dessa semana aí? Foi um vídeo do Jorlan fazendo um sissy squat com uma menina e esse vídeo foi republicado por um professor e ele foi muito respeitoso na forma com que ele escreveu o texto dele, justificando as opiniões dele, né? E respeitoso mesmo, né? E assim, nitidamente quis mostrar uma argumentação, usou alguns artigos para isso, né? Até aí, tudo bem. Você tem profissionais e você tem diferenças naquilo que são a forma deles enxergarem este ou aquele exercício, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender isso, né? Opiniões vão divergir, né? Agora, é importante a forma com que você faz isso, né? E o que me chateou? Me chateou o comportamento nos comentários. Então, os comentários eles são uma aula de falta de ética, respeito e ignorância. Então, que fique bem claro aqui, eu não estou fazendo uma resposta para o professor que fez essa ponderação, mas eu estou montando uma resposta para os comentários, porque os comentários eles merecem um belo de um puxão de orelha. Em relação ao professor, eu acho que ele está fazendo o papel dele quando ele fala, olha, minha visão disso é tal. Então, ele tem o direito de fazer isso. É importante que a gente tenha discordâncias, observâncias e que exista uma vigilância saudável daquilo que é os nossos procedimentos comuns, né? Bom, você pode falar, mas você é médico, né? Porque é engraçado que eu sou muito alvo de argumentos de autoridade, né? Então a pessoa fala, mas você não é coach de bodybuilding. Só que se eu virasse e falasse, então, eu sou médico e sei o que eu estou falando, o pessoal ia falar, oh! E quando a coisa vira uma questão de biomecânica, né, não só eu sou médico, mas eu sou ortopedista, eu sou traumatologista esportivo, ou seja, eu tenho uma bagagem aí interessante, né, para poder fazer a análise que eu faço para vocês. Então, para também não ser desleal, o que eu fiz? Eu levantei o que é a bibliografia que foi dada para sustentar a argumentação desse professor. E eu não vou fazer proselitismo contrapondo bibliografias. Sabe, vocês têm que entender que uma bibliografia ela não é uma explicação, ela é o resultado de um modelo feito, não é uma explicação da vida. Então, eu vejo que a pessoa ela não sabe estudar e não tem nenhum conhecimento quando ela fala a ciência prova que... Não, a ciência não prova nada, a ciência traz evidências, tá? Então, a gente usa... existe uma elegância processual naquilo que é a forma da gente responder algumas coisas aqui, né? Não, Carlão, não é assim, né? Aí o nível da discussão, Carlão, é diferente. Você não pode mandar todo mundo a merda. Pelo menos não com essas palavras, né? Não é a questão do leite condensado que a gente está discutindo aqui. É a questão de como as pessoas reagem a partir de conflitos em opiniões. Então, eu anotei essas coisas para vocês, para justamente também não ser impreciso de uma forma que eu pudesse ser desleal, tá? Então vamos lá? Hoje, treta com o Jorlan e vamos falar do que é a bibliografia que foi levantada, tá? E aí a gente vai discutir, na verdade, o que é o comportamento. E depois, se vocês viram essa briga, vão lá, olhem lá o comentário das pessoas. Vocês vão ver, eu tenho vergonha alheia de ver que tem pessoas com coragem de fazer aquele papel ridículo de ofender
o negócio de ofender as pessoas, né? Pela internet, por causa dessa sensação de impunidade, né? E aí a questão é a seguinte, né? Você vê, o problema não é o que a pessoa fala, o problema é o comportamento e a índole de quem vê. Então talvez, pessoal, seja o momento da gente também prestar atenção que quando existem essas brigas, quando existem na realidade essas diferenças de opiniões, quem criam as brigas são as pessoas que seguem, e não necessariamente a pessoa que escreveu, tá? Então, vamos lá. Primeiro artigo é o Lee, 1999. Então vamos pela ordem cronológica. Então, o Lee é um estudo de cocontração do posterior de coxa com quadríceps. O que é cocontração? É quando você vai fazer um movimento de um músculo e você você ativa um outro músculo para trabalhar junto. Então, aqui que ele está falando? Estudo de cocontração do posterior de coxa com o quadríceps na extensão do joelho em cadáveres. Então, esse foi um estudo feito em cadáveres, onde eles analisavam quando você punha força no quadríceps, no músculo anterior da coxa, e quando você colocava ou não força no posterior de coxa durante a extensão do joelho. Então ele coloca aqui, uma força utilizada de 200 newtons, que são 20 quilos, né? 200 newtons fica grande, o número fica bonito, mas força a gente mede em newton, né? Então, 200 newtons ou 20 quilos, 20 quilogramas força, provocam a translação e rotação interna do joelho. Esse é um movimento anômalo? Não, esse é um movimento que o joelho faz. Translação é quando desliza o fêmur sobre a tíbia. Quando o osso da coxa, ele desliza em relação ao osso da canela, tá? E adicionando 80 newtons ou 8 kg força de tensão no posterior de coxa, essa translação e rotação diminuem. Ou seja, o posterior de coxa, quando ativado, ele diminui essa excursão do joelho, né? E aí isso tem uma série de aplicabilidades práticas. Por exemplo, quando você pega um jogador de futebol, né? Quando ele tem uma lesão do posterior de coxa, o que acaba acontecendo com a dinâmica dele, né? Ele acaba tendo um aumento do risco de lesão, e isso é muito problemático, porque o jogador de futebol lesionado, né, com aquelas lesões de posterior de coxa, né, além dele ficar fora por causa da lesão do posterior de coxa, significa que ele é suscetível a uma lesão mais grave, uma lesão de cruzado anterior, tá? Então, o que esse estudo faz? Ele traz evidências de rotação e translação, eles diminuem, e que a cocontração do isquiotibial do posterior reduz a sobrecarga sobre o cruzado anterior, só que entre 15 e 60 graus de flexão. Então, esse funcionamento do posterior de coxa, ele também tem uma limitação no ângulo de movimento, tá? Então, uma das razões pelas quais o leg press é uma máquina, porque no leg press você tem a possibilidade de usar o posterior de coxa, né? Quando o teu professor coloca você lá com o pé avançadão, o que ele está fazendo? Ele está recrutando mais posterior de coxa, né? Então, estabilizando um pouco mais esse movimento. E ele está transferindo também, mas a gente vai ver isso no próximo estudo que é citado, a força do cruzado anterior para o cruzado posterior. Por quê? Porque o cruzado anterior ele é mais solicitado em extensão. Quem é solicitado em flexão é o cruzado posterior, né? E por que eu estou falando isso? Porque teve um rapaz que comentou lá no vídeo, ai, meu cruzado anterior, bom, ali a menina está numa flexão maior do que 90 graus, né? Então, você errou, e errou feio, né? E é mais feio do que a crítica que você fez, da forma que você fez, que é uma ofensa, né? É que ela está errada, né? Então, que volte para você, né, toda essa tolice que você fez, tá? O autor desse comentário. O único jeito do quadríceps funcionar isolado, então, pessoal, é basicamente na cadeira extensora. Contudo, né, muitos atletas eles conseguem fazer uma contração isométrica do isquiotibial. Por isso, quando você está na cadeira extensora, você segura firme no apoiador e você contrai o posterior de coxa, fica mais confortável para você fazer exercício.
Vamos lá, você já fez isso treinando, não fez? Então isso é uma das coisas que acontece. Esse movimento de translação, ele diminui quando você contrai o isquiotibial, e aí o que você consegue, né, estabilizando essa articulação, um conforto maior para fazer o exercício. E, portanto, um conforto maior significa você executar melhor, né? Segundo estudo, que é o Tutonge de 2000, então esse é um estudo feito em indivíduos em reabilitação, para mostrar a segurança do agachamento quando realizado em pessoas que passaram por cirurgia de reconstrução de LCA. Lembra que exercício físico, ele obedece o que a gente chama de princípio da especificidade. Então, ali a gente tinha uma menina treinada treinando. Aqui, a gente está olhando uma pessoa que passou por uma cirurgia de LCA. Então, nesse estudo são colhidas evidências de que o pico de força do ligamento cruzado anterior está ao redor de 35 a 40 graus de flexão e pode chegar até 55% do peso corporal. Já o ligamento cruzado posterior atinge o pico de demanda ao redor de 90 graus, onde a tensão pode passar de 4 vezes o peso corporal, recebendo toda a sobrecarga, porque o LCA praticamente não tem ação, não tem demanda nessa angulação. O LCA ele funciona mais com o joelho estendido e o LCP, o ligamento cruzado posterior, ele funciona mais com o joelho fletido, tá? A conclusão, então, é que em pessoas que têm lesões do ligamento cruzado anterior, o agachamento ele tende a ser mais seguro do que a extensão isocinética ou isométrica do quadríceps, devido à cocontração do posterior de coxa, que em lesões do LCP. A extensão do joelho, menor do que 70 graus, elas são seguras, porém, a flexão isocinética e o agachamento profundos devem ser evitados, já que a recuperação esteja completamente avançada. Ou seja, se você tem uma lesão de LCA, é melhor você agachar do que fazer cadeira extensora. Por quê? Porque você pode usar o posterior de coxa para você poder fazer a estabilização do joelho. Agora, se você tem uma lesão do ligamento cruzado posterior, aí o agachamento profundo, e a gente vai falar dele, né, ele deve ser evitado. Por quê? Passou de 90 graus de flexão, o que acontece? Você tem perda do que é a função do LCA, porque a LCA funciona em extensão, tá? Então, pessoal, quem está no grupo de Interligas da Educação Física, o EFAME, né, eu mandei todos os artigos para vocês, né, e aqui fica a aula deles. Então, para quem está no Interligas, fica aqui a aula de como que funciona a flexo-extensão do joelho, como é que são as forças que atuam, e a gente usou, por uma cortesia, né, acadêmica, os mesmos artigos que esse professor utilizou, mas para a gente entender, né, e não ser aquela coisa, mas você selecionou os artigos que te interessam. Não selecionei, eu selecionei o que você me deu. Tá? Então eu estou fazendo um contraponto respeitoso, né? Para quê? Para chamar a atenção de seguidor que está sendo um babaca, tá? E porque acha que está ali atrás do telefoninho, ninguém está vendo. Então eu espero que vocês até olhem o post. Vocês vão ver o que eu estou falando. Ele está bem escrito. Só que aqueles comentários, esses merecem passar uma vergonhinha alheia, tá? Porque tem tanta abobrinha escrito ali, tanta, né? Que, sério, eu queria que fosse 1912, para a gente pegar esse bando de aluno e bater neles com palmatória, fazer ajoelhar no milho. Vamos lá? Agachar no milho, né? Então fica aí, hoje, só a vergonha alheia, tá? Pois bem, então, esse medo que o pessoal tem de agachamento depois de cirurgia, né, ele, na verdade, ele só é fundamentado se você fez uma reconstrução de cruzado posterior. E é por isso que vocês veem a gente operar tanto o ligamento cruzado anterior e operar tão pouco ligamento cruzado posterior. Por quê? Porque você só usa o ligamento cruzado posterior quando, de fato, você tem uma flexão maior do que 90 graus do joelho.
o que faz com que, no esporte, isso seja uma posição muito rara de você usar, né? Enquanto que o joelho em extensão, ele é comum a qualquer esporte, principalmente o futebol, né? Que é uma máquina de fazer lesão pra gente, né? Então, fica aí, depois vocês procurem os comentários lá, ai meu LCA, então você já sabe que pessoa você nunca vai perguntar absolutamente nada, né? Porque essa pessoa, além dela gostar de ofender, né? Ela faz isso sem o mínimo preparo, né? Que é bem pior. Terceiro artigo citado, 2001, que viste. Então, o que foi feito nesse artigo? Foi medida a translação da tíbia e a ativação muscular em 12 pessoas com lesão unilateral do ligamento cruzado anterior, sem tratamento. E 12 pessoas com ambos os joelhos sadios. Então pegaram lá 12 caras que tinham machucado, que tinham rompido o LCA, mas não tinham operado, e outros 12 para servir de grupo controle e comparar o que foi feito. E aí? As medições foram feitas variando-se o centro de gravidade, né? Então essa pessoa ela agachou com o quadril reto em cima do joelho, do pé, agachou à frente do pé, agachou atrás do pé. E aí quais foram as evidências, quais foram os resultados desse estudo? Então, primeiro, nos sujeitos lesionados, a translação aumentou com a carga, exceto nos agachamentos com o centro de gravidade atrás do joelho. Tá vendo? Então, quando você faz aquele leg press, você põe o pé lá na frente, ou seja, você joga o centro de gravidade para trás em relação ao movimento de empurrar a plataforma, você está tirando o estresse do LCA. Né? Então, na minha época, teve um sujeito que, na época de residente, né, estamos falando 2005, 2006, teve um gênio que falou que o leg press ele lesionava a LCA. Eu não sei onde ele viu isso, né? Acho que ele viu isso em Marte, Júpiter, né? Algum lugar assim. Na Terra não é assim que funciona, né? Você tem uma modificação. Pois bem, para os exercícios com extensão ativa, a translação foi pior na atividade excêntrica, ou seja, o joelho ele perde estabilidade quando você não tem o LCA. Quando o joelho está estendido, ele está flexionando, a gente viu isso, né, entre os 30 e 40 graus, né, principalmente, e isso acontece não quando você está empurrando, mas quando você está descendo. Por que isso acontece nessa hora? Porque, pessoal, o quadríceps, ele age como um estabilizador dinâmico do joelho. Então, por isso que muitas vezes o teu médico, se você não joga futebol, se você não faz nenhum esporte que você precise correr, mudar de direção, ou que precise de uma estabilização do joelho, como por exemplo musculação, o teu médico coloca essa situação para você, olha, você não precisa operar, mas você vai ter que fortalecer o quadríceps, justamente porque o quadríceps funciona como estabilizador da anteriorização do joelho. E o que eles viram aqui nesse trabalhinho de biomecânica do que viste? Eles viram que, justamente na fase excêntrica, quando você tem uma diminuição da ativação do quadríceps, você tem um aumento da instabilidade. Nos joelhos com lesão do LCA, todos os joelhos tiveram translação, tá? Mas todos eram menor na extensão ativa, que é exatamente o contrário, né? Ou seja, é o desdobramento do que é a afirmação anterior. Se você está na extensão ativa, se você está fazendo o movimento de levantar-se, né, por conta da ação do quadríceps, você automaticamente ganha a estabilização do joelho. Maior ativação muscular foi no agachamento. Então, de novo, o agachamento se mostrando aí não só como um exercício bom, mas um exercício importante, inclusive na reabilitação, né? Vou trazer o Davi aqui para falar um pouquinho para vocês. E aí, ele vai falar de físio para vocês bastante, tá? A ativação dos posteriores de coxa foi baixa, né? Lembra? A gente tem uma limitação que também é consciente daquilo que você exerce de força, né? Então, isso é uma das funções do professor estar perto.
Né? Por que você vai ter um treinador? Porque ele, por exemplo, vai te lembrar de forçar ou de contrair o posterior quando você estiver fazendo esse exercício. Né? Se você fizer desatentamente, o que pode acontecer? Pode acontecer que você despreze esses detalhes, mas esses detalhes fazem muita diferença para aquilo que você chama de performance. Tá? Essa lassitude do joelho, então, essa capacidade de deslocamento, né, ela pode ser controlada nos exercícios de cadeia fechada, mas não nos exercícios de cadeia aberta. O que ele chama nesse trabalho de cadeia fechada, cadeia aberta? Quando você está com os dois pés apoiados, cadeia fechada. Quando você está com um pé apoiado só, cadeia aberta. Então, o que ele está falando aqui? Que o melhor controle sempre quando você tem os dois pés juntos. A coativação da panturrilha é importante na estabilidade do joelho, enquanto a ativação dos isquiotibiais, eles não são significantes para a estabilização do joelho assim. Então, por que a gente, né, tem gente que treina agachamento, por exemplo, e tem aquela baita panturrilha gigante sem precisar treinar a panturrilha? Ué, simples, porque você tem ativação na panturrilha durante o agachamento. Então, de fato, algum efeito você vai ter. Pode ser que não seja o efeito suficiente para hipertrofia, mas sempre que você tiver desenvolvimento de força, a tua panturrilha ela vai acompanhar de alguma forma, pelo menos em função, tá? E última coisa desse trabalho, a cadeia cinética fechada é preferível na reabilitação do joelho e deve ser dada importância à contração da panturrilha. Então, o que está escrito aqui? Está falando que quando você estiver fazendo reabilitação, você pode e deve fazer agachamento, porque o agachamento ele é mais seguro, ele tende a ser eficiente e você tem que lembrar de fazer a ativação da panturrilha quando fizer isso. Julião, você é meu irmão, Julião. Então, é importante a gente olhar isso. E assim, até agora, vocês viram alguma coisa falando de sissy squat? Não. Jorlan estava fazendo lá, era um sissy, um tipo de sissy na máquina, mas a gente vai chegar nisso, tá? Vamos tratar primeiro da literatura, porque aí a gente vai entender o que o professor ele quis dizer com isso, e a gente vai tratar o que o pessoal entendeu do que o professor quis dizer. Silly 2011, o objetivo era identificar dores encontradas durante o treinamento associadas aos exercícios específicos e avaliar os dados sobre lesões, assim como influências intrínsecas e extrínsecas. O que foi esse trabalho? Então, dor durante o treinamento. Quais são os aparelhos, quais são os exercícios que causam mais isso? E isso foi feito através de uma coleta de questionário, avaliação de rotina de treino e dados sobre lesões de 245 powerlifters, né? No caso ali, a menina não é uma powerlifter. Mas vamos supor que o treino de powerlifting é suficientemente parecido, né, com o treino de musculação, assim, com a mesma finalidade. Né? Por que é suficientemente parecido? Porque a rotina é diferente. Né? Você não faz um treino de powerlifting igual você faz um treino para ganho de massa muscular. A força participa do treino de ganho de massa muscular, mas ela não é um treino típico para desenvolvimento de força, como no caso do levantamento de peso. 43,3% dos atletas reclamaram de problemas durante os treinos. E se chegou a um número, e é aí que eu acho que é legal desse assunto, 0,3 lesões por levantador por ano. Ou seja, um levantador de peso, um cara que faz musculação, ele vai ter uma lesão em média a cada 3 anos. Ou seja, uma lesão em média para cada 1.000 horas de treinamento. O que faz a musculação ser super segura. E aí, essa é uma das evidências que ajuda a gente a derrubar aquela questão. Musculação é perigoso fazer, que tem muita gente que ainda fala isso. Então, a musculação não é perigoso fazer. Pelo contrário, quantas vezes você já se ferrou no futebol de várzea esse ano? Pega quantas lesões que você teve, divide pelo número de horas que você treinou, e aí você descobre isso. Se todo jogo de futebol você toma uma ferrada, então saiba que se você está usando
ou se você passar a usar a musculação para te condicionar, a tendência é que você só tenha um risco de lesão para cada 1000 horas de treino. O que é bem seguro, né, pessoal? Não houve evidências de associação de fatores intrínsecos ou extrínsecos, coisas que permeiam o treino, tá? As regiões lesionadas, né, por ordem. Em primeiro lugar, ombro. Segundo lugar, lombar. Terceiro lugar, membros inferiores. E aí, né, joelho. O uso de cinto aumentou a taxa de lesões da lombar. E aí eu faço uma ponderação. Quando você usa cinto, você faz mais sobrecarga. Então, se você tem aumento da carga, o risco de lesão acompanha o aumento da carga, né? Então, vamos lembrar disso, né? Isso é importante, senão você vai achar que você põe o cinto, isso daí vai aumentar o seu risco. Não, você põe o cinto para diminuir o risco de lesão. Por que os caras lesam, então? Porque com o cinto eles fazem cargas que eles não fariam sem cinto. Tá bom? Então, saiba disso. Então, se você é aquele tá nos seus 40, 50, que treina só para manter o condicionamento, teu professor te manda por o cinto, ele não quer que você se lesione. Ele quer justamente te proteger de lesão. Diferente de um powerlifter que põe o cinto para subir a carga que ele levanta. As lesões de membros inferiores são preferencialmente maiores de 40 anos. Então, ó, eu, Renato e Julião, só que mulheres. Então aí, não somos nós, damos escapado, tá bom? Então, mulher tem que ter muito cuidado com lesão de membro inferior. Por quê? Porque, de fato, tem uma força diferente e uma resistência diferente também. A taxa de lesão é baixa se comparada a outros esportes, né? E aí entra aquele pessoal que falou lá no post, vai machucar todo mundo. Cara, é difícil machucar a pessoa com musculação. O sujeito tem que realmente querer, né? Porque antes de você chegar numa lesão grave, você sente dor e para, exceto acidentes que possam acontecer, tá? Então, acidentes complicados. Já fizemos uma retífica desse ano, Julião? Tem retífica esse ano, 2021, né? É a retífica dos 40 mil. E joelhos, especificamente nesse artigo do CIOI de 2011, tá? 39% dos atletas reclamaram dos joelhos e aqueles sem acompanhamento médico reclamaram mais do que os que não tinham acompanhamento médico. Porém, quando a gente vai estudar a frequência da lesão, olha que curioso, pasmem vocês. Das lesões de joelho, né, que o pessoal ficou falando, porque LCA, LCA. No treino de musculação e powerlifting, a lesão de LCA é tão frequente quanto uma fratura de fêmur, 0,4% na estatística. Ou seja, você vai ter uma fratura de fêmur ou uma lesão de LCA para 4 pessoas a cada 1000 praticantes, né? Então você imagina o quanto é difícil fraturar um fêmur, a mesma dificuldade, pelo menos incidência, de você arrebentar o seu LCA. Qual a relação que tem aqui, de novo, com aquele exercício? Pois bem, a menina que o Jorlando está orientando é uma menina que está fazendo um agachamento bem profundo, né? E ela pode até forçar a articulação patelofemoral. Mas LCA mesmo, a gente tem que tomar cuidado, porque não é bem ali o que está sendo forçado. Artigo do Rho, 2012. A influência da altura do tornozelo na articulação patelofemoral durante a caminhada. Acabamos de falar de patelofemoral. Então, o que é a sugestão aqui? A sugestão do post é que você teria um aumento de lesão patelofemoral de acordo com a altura da posição do seu tornozelo. E aí o que foi feito? 11 mulheres foram estudadas usando salto alto, médio e baixo durante a marcha. O estresse na articulação patelofemoral é o dobro ao se usar o salto alto do que o salto baixo. Salto alto, 9,5 centímetros, salto baixo, 1,3 centímetros. O estudo mostra que o salto alto pode contribuir para a dor patelofemoral. Então, ele mostra que pode contribuir. Aí o que a gente tem que pensar? Primeiro, foram 11 mulheres, né? A gente tem que saber que não é um N muito grande, né, pessoal? Segundo,
princípio da especificidade, né? As mulheres, elas estão andando, não estão agachando, né? E o movimento de marcha é diferente do movimento de agachamento, são movimentos diferentes, né? E a gente não sabe o nível de condicionamento. Então aqui você tem uma população pequena, um nível de condicionamento desconhecido, e você está comparando marcha com agachamento. Tudo bem, entendi a intenção, né? Ali a menina no jornal, ela estava na ponta do pé, né? Só que uma coisa é você estar na ponta do pé apoiada num salto, ou seja, você tem um apoio passivo. Outra coisa é você estar na ponta do pé sem um salto, fazendo extensão plantar, que é um movimento ativo. Então, isso também já muda toda a perspectiva da situação do movimento. Biomecanicamente, não é só a posição que é importante, é o tipo de ativação muscular que você faz. Então, se você faz isso de uma forma passiva ou ativa, isso modifica aquilo que é a nossa, o resultado final daquele exercício, tá bom? Então, é um artigo que entrou aí meio que ele não está falando muito bem aquilo que está acontecendo no vídeo que o professor mostrou, tá? Bloomquist, 2013. O objetivo do estudo era comparar efeitos do agachamento em grandes e pequenas amplitudes de movimento. Ótimo estudo, muito legal. 17 homens fizeram 12 semanas de treinamento progressivo de agachamento. 8 fizeram deep squat, né, ou seja, um agachamento completo. E 9 fizeram shallow squat, aquele agachamento metadinho, né? Então, o que ele chama no trabalho? De deep squat, de 0 a 120 graus de flexão do joelho, shallow squat, de 0 a 60. O principal achado foi que observou-se um aumento de 4 a 7% de melhora no volume muscular no grupo de agachamento profundo, o que se relaciona com o aumento de força isométrica de 6% a 75 graus de flexão do joelho e de um ganho de 8% a 105 graus de flexão do joelho, além de aumentar a performance no squat jump de 15%. Então, qual que é a conclusão desse estudo? Né? A conclusão é que o agachamento completo é superior ao agachamento parcial, né? Também não está bem dentro aqui, ele está comparando, né, profundidades de agachamento, ele não está comparando se você está fazendo sissy squat com agachamento convencional, né? Não é essa comparação. Mas por que é um assunto, por que é um trabalho legal? Porque ele mostra aquilo que a gente vive falando para vocês, que não adianta agachar pela metade. Você põe aquele pezinho, faz aquele agachamento suspiro assim. Tá errado, né? Você tem que pôr um peso que você aguenta fazer um movimento completo, né? Musculação, pelo menos para hipertrofia e ganho de força, né? O que interessa é o movimento que você faz e não quanto peso que você coloca na barra. Aí, Cronin, 2014, foi um review dos efeitos do salto alto na marcha. Então, de novo, o que é o objetivo aqui do professor? Falar sobre a posição do pé durante o agachamento. Então, ele escolheu um artigo que é uma revisão sobre o efeito do salto alto na marcha. Mas, de novo, o que eu tenho que falar para vocês? Marcha é diferente de agachamento. Segundo, usar salto é diferente de se sustentar ativamente nas pontas dos pés, tá? Nesse artigo, o que é dito? Justamente isso. Para a marcha humana, é necessária uma combinação de equilíbrio e propulsão. Você não está fazendo isso no agachamento. A forma é diferente, né? E o artigo, então, é sobre o quê? Sobre efeitos agudos e crônicos na locomoção de mulheres jovens sadias. Então, a população também é diferente, né? A gente não está analisando pessoas treinadas, né? De novo, o princípio da especificidade sendo rompido. E eu entendo, né, de novo, né, frisando isso, a preocupação da posição do pé na avaliação do movimento.
Porém, a gente não está analisando marcha em mulher saudável, né? Não treinada. Né? Além da sustentação, ela ser diferente quando você faz isso de forma ativa, quando você faz de forma passiva. Tá acabando. Aqui, vamos ver artigo por artigo. Né? O professor ele foi gentil ao fornecer aquilo que é a fonte do raciocínio dele, quando ele emitiu o posicionamento dele em relação ao que ele estava vendo ali. Marrom, 2014. Impacto da amplitude de movimento durante os protocolos de treinamento ecologicamente válidos no tamanho do músculo, gordura subcutânea e força. Esse é um trabalho legal, mas eu concordo com vocês, né? A palavra ecológica é esquisita, né? Você estava fazendo agachamento aonde? Na floresta? No meio de passarinho? Não, não é isso. Ecologicamente válido, na realidade, o que é? Provavelmente, né, foi uma palavra que foi mal escolhida, apesar do sentido permitir isso, mas a gente não usa muito assim, né, para treino prescrito e acompanhado por um profissional de educação física, né? Então, supondo que a pessoa está fazendo um treino direito, né, com um profissional de educação física, né, o que eles avaliaram? O impacto da amplitude no movimento. E a conclusão é a mesma do estudo do Blomqvist de 2013, que a sugestão é que a carga não comprometa a amplitude, porque há evidências que os ganhos de força e volume são maiores nas grandes amplitudes, tá? E aí, o que eu tenho que citar para vocês? Eu tenho que citar para vocês a maneira que o Júlio treina, né? Sempre amplitude, amplitude, amplitude. E que aí o pessoal chama de treino fofo, né? Então tá bom, vocês chamam treino de amplitude, que é aqui. Todas as evidências científicas, elas mostram que você precisa de amplitude para ter um músculo bem trabalhado. Então a gente vai chamar como outro treino? Vamos chamar de treino quasímodo, né? Porque todo mundo que faz o treino desse jeito fica torto, igual a corcunda de Notre Dame. Você olha o sujeito, né? Ele parece uma almôndega, né? Uma bola de carne, e para piorar, nem é uma bola de carne grande, né? É uma bola de carne pequena, né? Ou seja, nem chega no intento daquilo que deveria ser. Júlio, beijo para você, tá? Se você quiser depois... Ah não, eu mandei esse artigo no nosso grupo lá, tá lá, Marrom 2014, tá? Aí sempre que forem falar para você de treino fofo, você fala então, em primeiro lugar, né? A minha formação, segundo lugar, a minha experiência, terceiro, a evidência científica. Fala isso. Então, se você quiser atacar isso, escreve um artigo, publica, né? E vamos ver onde você vai. Para a gente ler sua metodologia. Porque, por enquanto, né, o que você está sendo, ele é um falastrão e nada mais. Tá bom, Julião? Boa resposta para você usar daqui. Também te amo, mano. Tamo junto. Vamos continuar aqui. Tá acabando. 2014, artigo Signorile. Comparação entre agachamento e extensão do joelho. Então, o que ele está comparando aqui? Ele está comparando basicamente a mesa extensora ou a cadeira extensora com o agachamento. Estudo investiga a ativação do quadríceps em relação às diferenças de ativação do vasto lateral e do vasto medial. Então, inicialmente, esse era um estudo para mostrar o quê? As pessoas fazem muitas vezes cadeira extensora com a prerrogativa de fazer um equilíbrio entre o músculo da frente da coxa, a parte interna e a parte externa. Por quê? Porque o quadríceps, o músculo da coxa, ele é um músculo, né, do ponto de vista anatômico, né, só que ele tem feixes, ele se divide, né, em 4 músculos anatômicos e 7 fisiológicos. Então ele tem vasto medial, vasto lateral, reto femoral, vasto intermédio. Tá? Além disso, você tem o elevador da bursa, você tem o vasto médio oblíquo, né? E hoje tem um 7º músculo ainda que o pessoal está querendo dar nome para ele. Mas a priori são esses. E vocês já viram isso, né? Tem gente que tem um músculo da parte de dentro da coxa muito grande, tipo o Felipe Franco. Tem gente que tem ele muito pequeno, tipo eu. Né? Tudo bem, eu tenho toda a coxa pequena, mas o meu vasto medial
ele é muito menor do que o meu vasto lateral. Razão pela qual, durante um bom tempo, eu tive muita dor no joelho e que essa dor diminuiu, né, quando, primeiro, eu passei a agachar com o Ziad e, segundo, passei a poder treinar com o Júlio. Tá? E nesse estudo, o que ele começou querendo investigar? O que essas diferenças de força existiam entre a parte de fora do joelho e a parte de dentro, o vasto lateral e o vasto medial. E isso que ele quis a princípio. Vamos ver o que ele descobriu. Então, ele pegou 10 levantadores experientes, e quem que eram esses levantadores experientes? Entra um pouquinho de especificidade. Por quê? Porque não eram caras que eram nem powerlifters, nem weightlifters, nem fisiculturistas, como é o nosso caso. Eram caras que eram 9 jogadores de futebol americano e um treinador de treino de força. Esse talvez seja específico, esse único treinador. Tá? E os sujeitos, eles fizeram 2 treinos para testar na eletromiografia, sendo que ele tinha uma semana de intervalo entre cada treino. E o que era cada treino, pessoal? Era o seguinte, essa semana ele ia treinar 10 repetições de agachamento, descansar 15 minutos, fazer 10 repetições de cadeira extensora. Na semana seguinte, depois de uma semana de descanso, ele ia inverter, ele ia fazer 10 repetições, e 10 repetições máximas, tá? Então, a carga máxima para 10 repetições. Na semana seguinte, ele ia fazer o quê? 10 repetições de cadeira extensora, esperar 15 minutos, fazer mais 10 repetições de agachamento, tá? E aí, o que eles fizeram? Eles pegavam a última e a primeira repetição, ou melhor pela ordem, primeira e a última repetição, e eles viam qual delas tinha maior ativação. E o que eles descobriram? Né? Entre cada série, lógico, fez isso no squat, fez isso na cadeira extensora. Ou o squat primeiro, ou a cadeira extensora primeiro. Ele viu que o sinal de eletromiografia ele era praticamente igual entre o vasto lateral e o vasto medial. Então, a premissa do trabalho, ele viu que não há diferença na ativação. Que eu acho que um pouco também é o limite da eletromiografia. Porém, o sinal do agachamento é maior que a cadeira extensora. E o que isso faz? Isso gera a gente ter um comentário. Dá para fazer um treino baseado em cadeira extensora? Dá, mas não é eficiente. Tá? Então o que você precisa? Você precisa de agachamento. Tá bom? O agachamento ele é um exercício principal da nossa série. Eu já contei para vocês como eu faço perna. Né? Eu aqueço a panturrilha, né? Porque me ajuda a estabilizar o joelho. Aí eu aqueço o joelho na cadeira extensora. Aí eu faço o agachamento com a carga lá em cima. E eu faço uma cadeira extensora logo depois para fazer o arremate do meu treinamento. Isso não quer dizer que a cadeira extensora não seja importante no treinamento. Ela é importante. Por quê? Quando você perde a força do agachamento, você ainda tem força de extensão do joelho? Tem, não tem? Qual é o aparelho que você consegue fazer? Então, já que você não tem força para agachar, você tem força para fazer extensão. Entendeu? Então a cadeira extensora é um ótimo exercício. Ou para você aquecer a musculatura e a articulação, e a gente já vai ver isso. E a gente usa a cadeira extensora para terminar de, entre aspas, matar o músculo. Coisa que o Belmiro já teve aqui falando para vocês, né? Que ele gostava de fazer aquele arremate, né? Para terminar de gastar o músculo. Ele sempre gostava de fazer uma série mais longa, né? Se você não consegue agachar, imagina, 25 repetições de agachamento, 100 repetições de agachamento. É uma coisa para o Tom Platz, não para mim. E, portanto, não para a maioria das pessoas como eu, né? Vai conseguir fazer 100 repetições no agachamento. É o dia que você conseguir, você vira o Tom Platz, tá bom? E o que o Jorlan estava fazendo ali? Ele estava fazendo o sissy squat, tá? Ele poderia fazer na extensora? Poderia, claro que poderia. Só que esse trabalho do senhorilho, ele fala justamente isso, que o trabalho da extensora, ele é inferior em sinal ao trabalho do agachamento. O sissy squat, pessoal, foi um exercício muito feito numa época pré-cadeira extensora.
Porque a Cybex, ela só foi fazer a cadeira extensora anos depois de Arnold Schwarzenegger, né? Galera que nem Reg Park, né? Steve Reeves, nem conheceu cadeira extensora, nem sabia que isso ia ser inventado. Os caras construíram aquelas coxas que eles tinham a partir de agachamento. Agora, você vê como é diferente o formato do quadríceps na era pós-cadeira extensora. O que começou a acontecer? O quadríceps ele ficou maior distal, proporcionalmente. Então, se você olhar os caras da década de 60, 70, nas competições, eles tinham uma coxa proximal grossa e uma coxa distal, ou seja, perto do joelho, mais fina. Hoje, o que você vê? Você vê que os caras eles têm a coxa inteira uma tora, né? Ela é grossa na raiz, grossa perto do joelho. Tá? Uma das coisas que compõe isso é a possibilidade de você fazer esse arremate, né? Na minha opinião, novamente, não tem estudo sobre isso, tá? Na cadeira extensora. Então, você usar ela como um exercício auxiliar. Tá? Então, esse artigo fala para mim o quê? Que, de fato, né, o Sissy Squat ele tem a sua importância. É um movimento ardiloso? Sim. Né? Por quê? Porque se você jogar muita pressão na articulação patelofemoral, você pode sentir essa articulação mais dolorida. Mas, pessoal, quem treina no limite não tem dor só por causa disso. Tem dor por qualquer coisa. Tem dor por causa da carga necessária para treinar no limite. Tem dor por causa da quantidade de repetição que ela tem que fazer para chegar no limite, né? Então isso é só mais uma coisa que pode te fazer ter dor, tá? Se a gente for tirar todo exercício que a gente tem dor, né, principalmente de atleta de competição, a gente vai ficar com o quê? Só vai sobrar piscar o cu, que é a única coisa que não dói quando você treina, né? Se é que você treina pompoarismo, né? O resto vai doer, né? Por quê? Você está usando o limite. Concordo que existem exercícios mais ardilosos do que outros. E concordo ainda que você diminuir o exercício traumático é uma melhora para a tua saúde, a sua longevidade de treino. Mas não dá para a gente proibir exercício, né? Por quê? Porque a gente também não conhece a rotina de treino daquela pessoa. Pode ser que ela faça esse Sissy Squat uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, né? Pode ser que uma vez por semana ela consiga se recuperar dele, né? O fato é, quando você entra para treinar no desempenho, você deixa segurança para performance. Você troca as coisas. Eu tenho lesão. E eu não treino mais para performance há anos. Eu treino só para curtição, para aquilo que eu gosto. Tá? Isso quer dizer que performance e risco andam juntos. Tá? E se você quiser ter resultado, você vai ter que se colocar numa situação de risco. Calculado, tá? Mas ainda assim é uma situação de risco. Né? Acabando. Sinclair, 2015. Vocês se fuderam, né? Acharam que ia contar a história hoje? Vocês tiveram uma aula de 1 hora de biomecânica no domingo, né? Só faltou dar a prova, né? Aí era o toba mesmo, né? Mas vamos lá, tá acabando, faltam 2. 2015, Sinclair, né? É um trabalho que foi feito para estudar a comparação entre a distribuição de força entre corrida e descalço ou a corrida calçado. De novo, a gente tem um problema aí. O problema da especificidade. Andar é diferente de fazer agachamento. Correr é completamente diferente de fazer agachamento. E por causa desse trabalho, tem muita gente falando, é ineficiente, né, você treinar descalço. Nem tudo que você faz em musculação, você faz porque é eficiente ou não é eficiente. Por exemplo, você não faz o Sissy Squat para ganhar força no agachamento. Você faz o Sissy Squat para você utilizar mais a musculatura distal da coxa ou a porção distal dos vêntres musculares que atuam no quadríceps. Não é para ser eficiente, é o contrário, é para ser ineficiente. É para fazer você fazer uma força imensa para você ter uma resposta hipertrófica. Aí sim, eficiente, tá bom?
Então você pode treinar descalço principalmente se é o que você gosta de fazer. Eu gosto de treinar descalço, tá? Lá, me julguem, manda me prender, né? O que eu posso fazer? E quando eu treino descalço, eu treino melhor, porque eu estou mais confortável. Ai, vai cair uma anilha no seu pé. Faz 30 anos que eu treino, nunca caiu anilha no meu pé. Só que eu tô falando isso, amanhã vai cair uma anilha no meu pé. Hoje, que eu vou sair daqui e treinar a perna, vai cair uma anilha no meu pé. Mas pessoal, uma anilha de 20 caindo no seu pé, com sapato ou sem sapato, a menos que você esteja usando a bota do super-homem, né? Vai fazer um estrago, né? Mas vamos lá, o estudo de 2015 de Sinclair. Então, o que foi o resultado? Comparando corrida calçada e corrida descalço. Corrida calçado, aumenta o pico de força. Reto femoral, vasto medial, vasto lateral, tibial anterior. E na corrida descalço, a maior força é no gastrocnêmio. Mas aí a gente tem que ponderar algumas coisas. Então, em primeiro lugar, lembrar da especificidade. Caminhar é diferente de correr, que é diferente de agachar. Então, já fica difícil você transpor essa questão de treinar sem tênis com correr sem tênis. Treinar musculação sem tênis é uma coisa. Correr sem tênis é uma coisa completamente diferente, né? Quer comparar isso? Então você faz o seguinte. Sai sexta-feira, ou sai hoje, sábado. Não, hoje é domingo. Nossa, perdi a noção. Sai sexta-feira que vem e no meio das saídas fala, olha, deixa sua mulher em casa. Fala assim, amor, eu tô aqui, terminei meu trabalho, vou tomar um café com um amigo meu. Experimenta fazer isso e fica na sua sala, onde você está quietinho. E aí você tem a opção A, você fala, fui tomar um café com ele aqui na minha sala, por isso eu vou atrasar. Segunda opção, fui tomar um café com ele no puteiro, por isso eu vou atrasar. E aí você vê a reação da sua mulher. Se for igual, e isso daqui também é igual. Tá vendo que é diferente, né? Pois bem, experiências perigosas à parte, vamos voltar aqui, tá? A gente tem que fazer umas indagações, né? Primeiro, indagar. Se correr calçado, a gente não corre mais forte, porque tem o conforto do calçado e, portanto, muda a ativação do músculo, porque a intensidade da corrida é outra. Segundo, né? Pensando nisso, será que a gente pode pensar que para o cara que está correndo, ou para o cara que está com canelite, né, a periostite anterior da tíbia, será que não faria parte, ou faria sentido, esse cara, ele correr descalço para diminuir o estresse no tibial anterior e jogar mais estresse para a panturrilha? Então são coisas que você pode pensar a partir desse trabalho, mas não são conclusões do trabalho, tá? São coisas que você pode pensar. E aí, por último, tem o trabalho, né, que ele cita do Barbalho de 2020, no qual ele é coautor, né, junto com outras pessoas que costumam publicar junto com ele, né, e que recentemente teve uma grande polêmica acerca do tratamento que foi dado a alguns artigos que foram publicados, inclusive desse autor com ele, mas não vamos falar disso porque isso não vem ao caso, né? E seria muito sujo da minha parte se eu trouxesse isso à tona como justificativa para invalidar o estudo, né? Sabe, pessoal, existe ética profissional, existe ética em pesquisa e existe ética social, tá? E assim, a ética não é uma palavra bonita para fazer uma coisa errada, né? A palavra, a ética, como um seguidor meu me ensinou, é a regra do jogo. E a moral é se você vai seguir essa regra. Então, vamos ser éticos para discutir isso daqui, o quanto é difícil. Vamos ser realmente bom, vamos seguir a regra do jogo, fazer diferente do que a galera que comentou no post do professor, né, fez. Tem comentário cretino de gente que eu conheço que me enoja. Gente que eu já cortei daquilo que é referência para mim profissional. Porque
sem condição. Além da falta de ética dessas pessoas, né, ainda estavam falando coisa errada, tá? Então, se vocês forem depois olhar com calma, escutar com calma essa live no YouTube, vocês vão ver do que eu estou falando e vocês vão ver que pessoas que mereciam uma chamadinha e falar, ô brother, pra quê, né? Que desnecessário isso que você fez, né? Enquanto que, de novo, o post do professor, ele estava escrito de uma maneira clara e fria, né? Sem acaloramentos ou sem cinismos, né? O pessoal simplesmente não quis seguir o exemplo, né? Então fica a cargo aí do professor também, né? Lembrar, falar, pessoal, essa é a minha opinião, né? Vamos maneirar na crítica, né? Vamos pensar antes de falar. Dá uma olhada no que eu postei aqui, porque ele postou a literatura que ele usou para embasar a opinião dele. E se ele postou, e ainda assim teve gente que falou abobrinha no negócio, quer dizer, o cara ele nem entendeu o que ele leu e nem foi ler o que ele entregou para estudar. Que papelão do comentário, pessoal. Que papelão, que vergonha, né? Tudo ali, o que não fazer, né, dentro do Instagram, né? Foi um exemplo, né, nos comentários de gente que cagou e sentou em cima, né? Desculpa a palavra. Então, trabalho do Barbalho de 2020, para a gente terminar. Exercícios multiarticulares são necessários para obter resultado em um treino de força. Acabei de falar para vocês, meu treino tem agachamento porque precisa ter agachamento. É o exercício que mais estimula quadríceps. Porém, exercícios uniarticulares podem ser necessários para promover ganhos e força na flexão do joelho, tá? E aí vem o quê? Vem o que eu acabei de falar para vocês. O papel da cadeira extensora no treinamento de perna, tá bom? Então, esse é justamente aquilo que reforça a hipótese da importância de você ter uma cadeira extensora dentro do treino. Vamos juntar aqui as ideias daquilo que a gente estudou junto aqui, que afinal de contas estudamos juntos, né? Fizemos uma revisão aí. Quantos trabalhinhos a gente falou hoje de manhã, né? Até agradecer ao professor, né, por esse estímulo, né? Que é legal quando você vê uma coisa bem feita, isso te estimula a estudar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 artigos. Então hoje vocês estão aí fazendo bicicleta comigo, fazendo seu aeróbio. Vocês estudaram 11 artigos científicos, certo? Então, né? Foi legal. O que vocês viram desses artigos? O meu entendimento, nenhum deles ele condena o sissy squat, tá? Eles falam ou que o agachamento ele é o exercício mais importante num treinamento de membros inferiores, ou que a cocontração do posterior de coxa, então quando você ativa a musculatura discotibial, você tem uma melhora da estabilidade do joelho, ou que a ativação proposital dos gastrocnêmios aumenta a estabilidade da articulação do joelho, ou que você, né, correr descalço, né, vai te fazer ativar músculos diferentes do que você correr calçado, tá? Mas é um longo tiro entre você comparar correr descalço ou correr calçado, entre fazer musculação descalço e calçado, né? Lembra que eu falei para vocês, corrida é diferente de andar é diferente de fazer musculação, de fazer agachamento, de agachar. Então, pelo princípio da especificidade, para mim essa comparação ela não é válida, né? O que torna também a comparação da caminhada com salto alto, né, não suficiente para você comparar com a menina na ponta do pé ali
naquele assist squat que o Jorlan está fazendo, tá? O que eu quero que vocês entendam? Eu estou dando essas conclusões para vocês, não para criar uma controvérsia e falar que o professor estava certo ou errado, né? Meu xará, ele fez o papel dele, ele deu a opinião dele. Só que como ele é um cientista, ele fundamentou isso. Por cortesia, eu peguei a fundamentação dele e falei assim, não vou ser cretino e pegar artigo que favorece, porque tem o meu discurso, né, para poder provar meu ponto de vista. Eu peguei o que ele deu, e aí eu fiz a minha análise, né, e estou dando a minha opinião sobre o que eu tenho de experiência em musculação, quer queira, quer não, faz 30 anos que eu treino, esse ano vai fazer 31, né? Sou médico, sou ortopedista, sou especialista em traumatologia esportiva, né? Isso eu posso falar que eu sou, porque se você for lá olhar no CRM, tem lá escrito que eu sou, além de médico do esporte, né? Eu tenho registro dessas coisas. Então eu também tenho autoridade para falar disso. Não estou aqui arrotando um monte de coisa para vocês que eu tirei da minha cabeça, né? Logo, argumentos de autoridade não funcionam comigo, se você quiser usar, ou se alguém quiser usar, né? E a única coisa é que eu estou dando o meu entendimento disso, tá? Isso não é uma briga, pessoal, não tem quem ganha, né? O que eu acho é que ali o treinamento perdeu, a educação física perdeu. E isso me entristece, porque são as pessoas que fazem a profissão. E quando as pessoas que fazem a profissão, elas fazem o que essas pessoas fizeram nos comentários do post do meu xará, né? É claro isso. Porque o cara foi lá, deu a visão dele e deu a literatura. O sujeito não olhou a literatura, não estudou, não pensou. O que ele fez? Ele leu, viu o que ele quis ver. E o que ele quis fazer? Provavelmente ele quis criticar o Jorlan. E, gente, profissional não critica profissional. Principalmente, assim, público. Se você é homem, se você é decente, você pega um telefone e fala, fulano de tal, tudo bem? Se você não tem um telefone para fazer isso, você manda um direct para a pessoa está lá na internet. Fala, pô, cara, tô achando que esse exercício tá exagerado. Me explica por que você fez. Ele pode ser, sei lá, estourado e falar, não vou te explicar porra nenhuma. Como ele pode ser gente boa pra caralho e falar, puta, não, pera lá, eu já vou te explicar. Você sabe disso. Você não dá nem a chance da pessoa explicar aquilo que você não entendeu. Então, o esporte lamenta os comentários. A educação física lamenta os comentários. Comentários de provocação, comentários de agressão, comentários de ofensa. Comentários que, além de ofender, mostram o desconhecimento das pessoas que fizeram aquelas ofensas em relação à própria profissão. E estava tudo ali, está a literatura ali. O que eu falo para vocês? Me reservo a minha opinião de, olhando a literatura e estudando os artigos, falar para vocês o que cada um deles tratou ali e que eu discordo do que é a visão do professor, porque eu tenho a mesma leitura, mas eu não vou fazer uma leitura e expandir aquilo para justificar alguma coisa. Eu vou fazer a leitura do que está escrito. O que eu vou falar? Eu vou falar da minha experiência. Olha, na minha experiência, você não pode comparar corrida com musculação, você não pode comparar salto alto com posicionamento ativo, e você não pode comparar estabilidade simplesmente por si só com eficiência, tá? Fato é que pessoas vão treinar assist squat e vão se machucar, assim como pessoas vão estar sentadas em casa com a perna dobrada e vão ter lesão. A lesão é inerente do ser humano. Ele vai alguma vez precisar de alguém para tratar a lesão que ele tem. E é muito ousado você falar que isso daí vai arrebentar. Como a gente viu na própria bibliografia dada, né?
Os caras que fazem musculação, os powerlifters, eles têm em média uma lesão para cada 1000 horas de treino. Então não é uma coisa que pode acontecer, é uma coisa que vai acontecer. Tirando, evidentemente, os acidentes, a falta de atenção. E esse estudo de hoje é importante, por quê? Porque essa bibliografia, ela desmonta uma série de narrativas que vocês têm visto aqui dentro do Instagram ultimamente. A história do treino fofo e o treino hardcore, o treino raiz. Treino raiz é treino que você faz amplitude total e sobe que a carga que você aguenta fazer o exercício. Isso é treino raiz. Se você, para subir, aumentar a amplitude, precisa diminuir a carga, isso não é fracasso, isso é bom senso. Quer dizer que você vai chegar mais à frente. O que a experiência mostra? Você tem algumas pessoas que treinam de qualquer jeito. Até atletas que treinam de qualquer jeito. Mas eles não são a maioria. E o que mostra pra gente a maioria? Que é o cuidado com a execução do treino, o cuidado com a execução do exercício, que faz com que você tenha o resultado que você quer. Outra narrativa que vocês têm ouvido, né? O que é a narrativa? Quando o cara ele pega um dado real e cria uma historinha falsa, tá? Além do treino fofo, né? Que você não precisa fazer cadeira extensora. Bom, de fato, se você não agacha, esquece que o seu treino não vai funcionar se você faz cadeira extensora só. Você tem que agachar, tá? Se o teu objetivo é performance, é ganhar musculatura, é criar um físico desenvolvido, você precisa fazer agachamento. Mas se você faz agachamento, a cadeira extensora pode ser um ótimo recurso para você terminar de trabalhar o seu quadríceps, terminar de trabalhar a sua coxa, tá? Vamos olhar os dados que a gente tem dessa bibliografia, né, para aquilo que ela realmente mostra. O exercício físico ele é dependente de especificidade. Isso é uma das primeiras coisas que o profissional de educação física ele aprende quando ele acessa a matéria treinamento. Especificidade. É necessário que isso exista. Ali, para aquela seleção de artigos, eu entendi a argumentação do Xará, né? Faltou um pouquinho dessa questão da especificidade, que às vezes poderia ter sido compensada com experiência, né? Trabalhei como personal trainer, treinei 1000 pessoas, 2000 pessoas, sou personal trainer há 20 anos, há 30 anos, né? E aí, né, dá o ponto de vista assim. Mas com essa literatura, eu não consigo chegar na mesma conclusão que chegou. E eu achei necessário fazer uma pequena correção de curso em algumas coisas, né, como, por exemplo, o excesso de força na articulação patelofemoral. Né? Estuda, por exemplo, o excesso de força na articulação patelofemoral quando você está sentado dirigindo durante uma viagem de 2 horas. Né? Você já estudou isso daí? Já estudou sobre hiperpressão patelofemoral? Não é necessariamente uma coisa que acontece, né, com quem treina pra caramba. É coisa que acontece com o sedentário. Tá? Estudar domingo de manhã, estamos aqui. 68 minutos de aula já. Entenderam o propósito? Tá, é isso aí. Eu sei que tem gente que comentou naquele post de uma forma mais precipitada, então você tem a chance aí de se redimir, né? Ou então até de apagar seu comentário. Não precisa pedir desculpa. Mas se o teu ego for maior que o teu bom senso e deixar uma agressão ali naquele post, né? Depois de você ter estudado por sua conta essa literatura, aí eu acho que você é uma má pessoa, né? Você não precisa acreditar em mim. Não quero te convencer. Eu quero te fazer chegar em dúvida. Se você lê os artigos e acha que está tudo certo, que é daquele jeito mesmo, então
eu dou uma duvidada do que a sua capacidade de entender o que você está lendo. Por quê? Porque à luz da experiência, se você não tiver ela muito grande, né, só o estudo não é capaz de te dar isso. Por quê? Porque ali não tem nada falando especificamente sobre o CC Squat. Agora, se você for lá tirar a sua ofensa, cara, parabéns. Ninguém está livre de errar. Ninguém. Eu só não acho legal você desmontar a profissão porque você é um pouco mais ousado ou precipitado, não é nem ousado, você é precipitado em chegar a conclusões, tá? A gente não faz isso, pessoal. Sabe, eu não vejo nenhum nutricionista tirando foto de dieta e falando que está errado. Eu não vejo médico tirando foto de prescrição e metendo pau no colega. Agora, eu estou cansado de ver profissional de educação física filmando o treino de outro e botando defeito. Porque isso, além de ser desleal, é antiético. E por que é antiético? Porque você está expondo a pessoa diante de um conjunto de variáveis que você não tem total conhecimento. Você sabe qual a periodização daquele sujeito, você sabe qual o treino, sabe qual o objetivo. Não sabe, né? É uma pessoa que muitas vezes é formada como você e que você está piorando o que é a sua profissão. Você tira a confiança das pessoas. E o dia que você descobrir que aquilo pode ser útil para você, você não vai poder fazer. Por quê? Porque você estava lá xingando o outro que estava fazendo aquilo. A menos que você seja um hipócrita, né? E tem muitos outros. Agora, não estou dando ideia para expor ninguém. Eu estou falando de coisas que não se fazem, né? Nunca vi fisioterapeuta postar conduta de fisioterapia do colega falando mal. Nunca vi psicólogo postar o que é a sua estrutura ou a estrutura de trabalho de um colega falando mal. Por que eu vejo isso na educação física, pessoal? Isso não tem graça, tá? Vocês estão destruindo uma coisa que eu amo. A educação física está dentro da medicina. E eu, se não fosse educação física, que foi me ensinada no colégio, eu não seria a pessoa que eu sou. Eu só não tive coragem de fazer educação física. Meu sonho era fazer medicina. E eu sou muito feliz com o meu sonho. Mas eu tenho profundo respeito, admiração e principalmente tenho muito orgulho quando a pessoa fala: pô, Paulo, eu fui fazer educação física inspirado em você. Porque uma coisa eu consegui te inspirar a fazer medicina, eu faço, eu estou dentro. Outra coisa eu consegui te inspirar a fazer uma coisa que não é minha área. Não façam isso com a sua profissão, não. Não faz isso, não critique o colega desse jeito, não. Isso é feio, tá bom? Não vamos usar uma palavra rebuscada, ética, moral. Vamos falar de coisa assim, é feio. Feio fazer isso, tá? Não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso com o seu colega, você não precisa fazer isso com o professor do outro. Não tem graça, né? Lembra que você está expondo uma outra pessoa ali, que é o sujeito que está fazendo o exercício, a troco de nada. E que essa pessoa está fazendo uma coisa que muita gente deveria fazer, que é obedecer o seu treinador. E que não faz, por quê? Quanta gente eu conheço que não tem resultado nenhum, porque chega na sala de musculação e quer fazer o que quer, porque ele acha que ele sabe melhor do que o treinador dele. Você que é treinador, né? Quanta gente você atende que chega para você querendo fazer o que quer, e você se vê numa situação complicadíssima, porque você tem aquele compromisso profissional com o sujeito, você tem os seus compromissos financeiros, você não quer comprometer sua renda, mas você também não pode fazer uma coisa que não funciona só porque a pessoa quer. E aí você tem que lidar com a falta de desempenho, com a falta de resultado do outro, simplesmente porque ele quer fazer aquilo que ele quer. E aí? Como que faz? Então, pessoal, preservem a profissão de vocês, tá? Eu falo isso porque, como eu falei para vocês, eu devo muito à educação física. Eu devo quem eu sou hoje, em parte pela educação física que eu tive. Eu não estou falando dos treinadores avançados
que são as pessoas que eu tive a honra de treinar, de se treinar junto e ser treinado. Eu estou falando dos meus professores de colégio que me ensinaram educação física mesmo. Tia Rosinei, tio Matheus, a tia Bel, que não gostava de ser chamada tia Bel, então era Bel, né? Então, aliás, nenhum deles gostava de ser tio, né? Nem o Matheus, nem a Rosinei, nem a Bel gostavam de ser chamado de tio. Então a gente chamava pelo nome. Não é à toa que eu sou Paulo Musi. Vocês nunca vão me ver colocar doutor. A essas pessoas eu devo muito. E eu queria que vocês entendessem isso. Que a gente deve às pessoas respeito. Isso mostra não o quanto as pessoas valem, mas mostra o quanto você vale. É a forma que você age, é a forma que você se comporta, é o exemplo que você dá. Não agride a sua profissão, você está agredindo você. E é isso que é sobre essa aula de hoje do Banho Não Tem Calendário. Não é só sobre como você faz o sissy squat, se você faz, se você não faz, se funciona, se não funciona, que o cara postou. Não é uma briga com ninguém, não é uma discussão com o Paulo Gentil, não é nada disso. Pelo contrário, falei para vocês. É, na verdade, uma discussão sobre o comportamento humano. É sobre o seu comportamento profissional. O quanto gente você é. Então, se você realmente entendeu esse esporro de hoje, você entendeu que o propósito dessa aula é muito maior. Os artigos estão aí, né? Você consegue acessar, tá? Você pode lê-los. Vai ser um exercício bom para hoje. São 11 artiguinhos. Sei lá. Não vou ficar falando quanto tempo eu demorei para rever, porque não faz sentido. Eu estou acostumado a fazer isso, né? Mas faz esse exercício para você. Pega um, né? Pessoal do Interligas, eu mandei os artigos aí no Telegram para vocês examinarem, tá? E lembrem-se, tenham cortesia pelo seu próximo. Não existe ódio do bem, tá, pessoal? Não existe inveja branca, não existe inveja preta, tá? Ódio é ódio. E inveja é a infelicidade causada pela felicidade do outro. Então não existe inveja boa. Toda inveja é ruim, tá? Se por um acaso você está me assistindo aqui, você fez um comentário tolo lá no post, apaga. Aquilo fala mais sobre você do que da pessoa que está treinando, tá bom? Para mim, a aula de ética tinha que ser assim, baseado em caso, né? Porque o jeito que é dado na escola, na faculdade, é um saco. É ou não é? Puta que pariu, coitado do professor de ética. Ele tem que dar aula de uma coisa que a maioria das pessoas nunca exerceu e não faz sentido do que significa, tá? Galera, 80 minutos de aeróbio para fazer essa aula para vocês. Vou deixar gravado aqui, tá no YouTube se você quiser assistir isso daí mais tarde. É só acessar meu canal lá no YouTube. O Rubão deve estar publicando entre amanhã e depois, tá bom? Então um beijo para vocês. Que vocês tenham um ótimo domingo, que vocês descansem bastante, porque amanhã é paulada, tá bom? Até.